meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 49. Eu sou a professora Flaviane e não deixe então de ter em mãos os materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para anotações, para que vocês usem essas anotações para responder atividades e fixar o conteúdo. É bem importante, que vocês façam isso, esse processo de pausar o vídeo, escrever, anotar os principais pontos. Isso ajuda na compreensão, na fixação, do que a gente vai conversar. Então, não deixem de ter em mãos os materiais, ok? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a América Latina ainda, só que hoje no contexto de espaço rural. Então, na aula passada, nós falamos em relação ao espaço urbano, como que se dá a configuração geral ali. E hoje a gente vai conversar então em relação ao espaço rural, sendo que o nosso objetivo é registrar as principais características do espaço rural latino-americano. Então a gente vai ver, o que configura, os principais pontos ali. Então, de maneira tradicional, tradicionalmente, a área rural era delimitada com base, na sua categorização estatística e demográfica, ou seja, era se levado em conta, aquela área que tinha, então, menos pessoas do que a área urbana, então essa densidade ali. O vínculo direto, com a atividade agropecuária, então o local onde a gente tinha atividades, por exemplo, de plantação, a questão ali do gado, dos animais ali, essa abordagem mais setorial, ou simplesmente por exclusão, como todo espaço não urbano, pobre, disperso e sem conexão com os principais fluxos vitais dos países, ou seja, aquela área, que se não era urbana, não tinha características urbanas, então vai ser um espaço rural. Atualmente, então, a gente já pode inverter um pouco essa situação e a gente pode dizer que um território é rural quando sua especificidade é a sua dependência dos recursos naturais e sua base econômica está estruturada em torno da oferta ambiental na qual se sustenta, Ou seja, então a base econômica ali é essa dependência de recursos que vão ter naquela região, sejam esses recursos agropecuários, sejam esses recursos voltados ao turismo. Então, isso, é uma das características, caracteriza esse espaço rural, então. O panorama rural dentro da América Latina. A agricultura na América Latina é uma das principais atividades econômicas. Então, é uma região ainda voltada a esse setor primário. E destaca os países integrantes, de quem pratica, então os países que praticam dentro dessa região no cenário mundial. Então, a agricultura é uma característica do espaço rural latino-americano, tá? Essa atividade econômica caracteriza. A agricultura representa uma atividade econômica importante para esses países latinos, pois grande parte das suas terras é utilizada para algum tipo de cultivo. Uma característica interessante da região é que cerca de 70% da produção agrícola vem de pequenas e médias propriedades, que produzem, o que? Feijão, batata, inhame, milho, mandioca, Isso a gente consegue trazer, então, para um contexto brasileiro também, uma vez que nós, aqui do Brasil, o nosso território também está inserido nessa categorização de América Latina. Então, no Brasil também, a gente tem uma grande produção de pequenas e médias propriedades, São essas propriedades que abastecem, então, mercados e mesas consumidoras. Apesar de terem uma grande participação no mercado, essas propriedades menores não adotam tecnologias avançadas, o que caracteriza, então, uma baixa produtividade. Por isso que, essas culturas aqui, mais familiares, elas são voltadas, então, a uma produção interna e não um cenário externo, não para uma exportação. Porque a tecnologia, o investimento em tecnologia ele é mais baixo. Então, aí, outra característica do campo, então, da área rural latino-americana. Então, essa dependência,
de culturas, né, de desenvolvimento agrícola, que esse desenvolvimento agrícola caracteriza, né, então como um forte setor econômico, e também essa baixa tecnologia empregada. Nesse contexto das pequenas propriedades, a gente encontra uma atividade fundamental para a produção agrícola, né, latino-americana, que é a agricultura familiar. São fazendas, então, né, locais, ali, territórios tocados por famílias que veem na atividade agropecuária o seu principal meio de subsistência, de existência, né? Tanto para si quanto em relação a ganhos, né, monetários. Essa modalidade é tão importante e abrangente que, segundo dados, então, da FAO, né, que é uma publicação ali, né, Agricultura Familiar na América Latina e no Caribe, foi dirigida, então, pela FAO, que é um braço ali da ONU, Fundação das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A agricultura familiar dentro da América Latina é responsável por cerca de 80% da produção, sendo a principal fonte de vagas de emprego na zona rural. Então, mais uma característica aqui que a gente pontua, né? Além de ser importante economicamente, né, de ter essa baixa, então, inserção tecnológica, é o que emprega a maioria das pessoas no campo, esse tipo de agricultura, né? No caso, a familiar ali. São encontradas também grandes propriedades, né? Assim como a gente tem pequenas propriedades, essas voltadas mais a uma agricultura familiar, existe também o contraponto, né? O contrapeso ali, que vai ser as grandes propriedades. Em sua maioria, né, essas grandes propriedades têm um regime de produção de monocultura. Então, elas produzem apenas um tipo de produto, esse sim voltado então à exportação. Exemplo, cana-de-açúcar, café, cacau, trigo, algumas frutas, a soja, né? Então é produzido em larga escala. Aí a gente tem essa inserção da mecanização para que possa ter um maior volume de produção, e isso é voltado então ao mercado exterior. Tais latifúndios, então essas grandes porções de terra, ao contrário dos pequenos produtores, contam com o subsídio do governo para a facilitação de créditos, né? Então, isso também é um empecilho para as famílias, né, pequenas famílias, conseguirem se desenvolver de uma forma maior e mais dinâmica em relação a essa questão da mecanização. É mais difícil o acesso a créditos, né, essas pequenas famílias. Por quê? Porque para você poder comprar um maquinário, né, existe um custo, é bem caro um maquinário de entrada ali. E é necessário que você dê alguma garantia, né, ao local que você vai comprar, ao banco, né, o que quer que seja, de que você vai honrar com o compromisso. E como a agricultura ela depende, né, não só do trabalho, mas depende também de condições ambientais, então é um pouco mais difícil para essas pequenas famílias, né, em contrapartida a essas empresas, a esses grandes, né, detentores de terra que conseguem um crédito mais facilitado. Muito disso se deve, então, à pressão de países importadores que necessitam dos itens produzidos por essas grandes propriedades, né? Então, como comentei, isso vai para fora. Então, aqui a gente já tem mais algumas características pontuadas. Primeiro, essa dependência da agricultura, né, sendo um setor econômico. Segundo, as pequenas famílias, né, produzindo para o mercado interno e com baixa mecanização. Essas pequenas famílias aqui que empregam a maioria das pessoas, dos que vivem no campo, daqueles que não saíram para as cidades, né? E esses grandes latifúndios, grandes propriedades, eles trabalham com um tipo de cultura e com uma alta mecanização. A agricultura na América Latina ela é praticada de forma intensa, de pelo menos duas formas. A agricultura de subsistência, né, que é aquela praticada então pelas pequenas famílias, principalmente, a adoção de práticas mais primitivas, né, que a gente pode colocar. Por quê? Porque vai ser utilizada realmente a força bruta ali, né, na sua maioria. Então, sem o uso de tecnologias que possam otimizar e aumentar, então, essa produção. E a agricultura comercial, que é marcada pela monocultura, né, um único tipo de cultura, e aqui a gente já tem a utilização, então, mecânica, aumentando a escala de produção. Então, né, duas formas, então, mais uma vez reforçando essas características, então,
do campo. A agricultura na América Latina, ela apresenta uma grande diversidade, que dá destaque à região, né, como um todo no cenário mundial em diversas culturas. E o Brasil é uma das principais figuras, né, em relação a essa produção agrícola dentro do contexto latino-americano. Todas as tecnologias e máquinas, elas devem levar em conta essas especificidades, né? No caso, essa adaptação ao seu contexto, ao clima, ao tipo de cultura também. Isso vai contribuir, então, para um desenvolvimento mais sustentável e sempre crescente. Porém, o espaço rural latino-americano ainda reflete essa questão da herança colonial, distribuição de terras e a forma como a agricultura é praticada na região. Então, aqui eu preciso que vocês lembrem em relação ao campo brasileiro, né, o que nós já estudamos, né, como que se deu essa distribuição de terras do campo, né, brasileiro, que foi, então, é uma questão, uma herança colonial realmente, né, a coroa, ela fornecia terras, então, para os seus conhecidos ali, que cultivavam, né, no começo, sob trabalho escravo e mais tarde, então, sob um trabalho assalariado e mais tarde ainda com relação ao emprego de máquinas, né? Mas isso é uma herança colonial realmente. Até essa questão da monocultura em grandes espaços, né? E é isso, então, pessoal, em relação ao campo na América Latina, a gente tem essa estruturação básica, que é uma herança colonial, né? Como nós já estudamos, né, em aulas anteriores ali, então relembrem e tragam, então, para esse contexto um pouco maior. E as principais características, então, são, né, realmente uma agricultura familiar voltada, então, para o mercado interno, subsídio interno, sem emprego de máquinas, né, mais rudimentar. Em contraponto que a gente tem, então, essa cultura mais em larga escala, uso de maquinários e somente um tipo de cultivo, né, desse tipo de plantação, tá? Então, é o que caracteriza o campo, basicamente, dentro da América Latina. Não deixem de fazer, então, as atividades relacionadas a essa aula e nos vemos na próxima, então. Tchau, tchau!